A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando esta palavra, que estão participando desta mensagem. Eu fico muito feliz de você estar aqui participando aqui conosco, de você estar participando desta campanha abençoada, que é a campanha de Abraão, a campanha que fala sobre a fé de Abraão. E eu já quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade e também agradecer a Deus pela vida da irmã Edneide, a qual ela me convidou para mim poder estar trazendo a palavra, estar trazendo uma mensagem da parte de Deus, para que Deus ele venha falar ao nosso coração através dessa campanha. Então, sem perca de tempo, eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo de número 22. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 22. Se por acaso você estiver com a Bíblia perto de você, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Pegasse a sua Bíblia para que nós venhamos ler juntos. E se a sua Bíblia não está perto de você, mas está pela sua casa, vai lá, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia para que nós venhamos acompanhar junto. E eu já quero dizer desde já que Deus ele vai falar ao teu coração. Eu quero falar para você desde já, através já desta mensagem, que a sua fé pode fazer coisas extraordinárias acontecer na tua vida. Que a sua fé tem a capacidade de mover terra e céu, basta você crer. Basta você crer e acreditar, porque através da sua fé você vai ver as coisas acontecerem. Então você que já pegou a Bíblia e já abriu em Gênesis capítulo de número 22, vamos ler o primeiro versículo que diz assim. Mas antes eu quero dizer que nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 20. E no primeiro versículo diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo-á sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para molar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o seu moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negasses o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então
o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis aqui também Milca deu filho a Naor, teu irmão. Bom povo de Deus, nós acabamos de ler aqui essa palavra, acabamos de ler aqui esta mensagem, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você repetisse comigo umas palavras. Diga assim comigo: meu Deus, fala comigo. Eu preciso escutar a sua voz. Diga amém e diga graças a Deus. Bom povo de Deus, na mensagem que fala sobre a fé de Abraão, que fala a mensagem a qual Abraão ele teria que entregar o seu único filho. Aqui nessa mensagem, antes da gente falar sobre ela e cair em cima sobre ela, é importante nós ressaltarmos acontecimentos antes. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 15, em Gênesis capítulo de número 15, nós vemos que Deus ele dá o anúncio que a esposa de Abraão daria um filho. Deus ele faz uma promessa para Abraão quando nós lemos em Gênesis capítulo de número 15. E quando nós lemos em Gênesis capítulo de número 15, a gente nota que Deus ele já tinha então determinado essa promessa. A promessa de entregar Isaac. Se nós lemos em Gênesis capítulo de número 15, tem até o título que fala: Deus anima Abrão e lhe promete-lhe um filho. E depois de Gênesis capítulo de número 15, se nós pularmos para Gênesis capítulo de número 21, que é um capítulo atrás de Gênesis capítulo de número 22, nós vemos que este filho, ele nasceu. Então, em Gênesis capítulo de número 15, Deus ele promete este filho. E em Gênesis capítulo de número 21, este filho nasce. E em Gênesis capítulo de número 22, acontece este acontecimento, a qual Deus ele manda Abraão matar o seu filho, e esse filho é Isaac. Mas antes de a gente falar sobre isso, a gente já tem a primeira coisa que Deus ele quer revelar para nós. Porque aqui, como eu falei para você, em Gênesis capítulo de número 15, Deus ele promete um filho. Em Gênesis capítulo de número 21, este filho nasce. Então você vê que, já que se trata sobre Isaac, Isaac ele é uma promessa de Deus na vida de Abraão. Porque repara que foi usado Isaac para que Abraão ele viesse matar. Deus ele poderia muito bem ter chamado alguma outra pessoa e ter falado assim para Abraão: Abraão, você vai lá, mata o seu irmão e mostra para mim que você tem fé em mim e que você me obedece. Ou Deus ele podia ter falado: Abraão, pega a tua esposa e mate-a e mostre para mim que você realmente me obedece, que realmente você é temente a mim. Mas não, Deus ele escolheu a Isaac, aquele filho a qual Deus ele tinha prometido para Abraão. Então entenda uma coisa que eu e você devemos aprender, que Deus ele pode utilizar de uma promessa da sua vida para poder realizar algo novo, para poder fazer uma coisa nova. Aqui nessa palavra, o algo novo seria algo ruim, que seria ter que matar Isaac, que é uma promessa na vida de Abraão. Só que nós temos que aprender que nós não entendemos o trabalhar de Deus. Ninguém consegue entender o que Deus ele planeja, o que Deus ele ordena. Simplesmente quando Deus ele fala, este algo simplesmente acontece. Eu e você temos que aprender de uma vez por todas
que quando Deus ele promete algo na nossa vida, Deus ele também pode modificar a promessa. Porque quando nós lemos em Gênesis capítulo de número 15, é claro e muito bem dito por Deus que Deus ele estava realizando uma promessa de dar um filho. Só que Deus ele pega essa promessa e ele acaba querendo matar essa promessa. Porque a promessa era Isaac. E Deus ele estava utilizando de Isaac para poder Abraão matar. Então entenda que quando Deus ele quer modificar uma promessa, Deus ele modifica. E nem eu e nem você podemos interrogar. E nem eu e nem você podemos falar que Deus ele não está certo. E nem eu nem você podemos falar que Deus ele está cometendo um erro, porque Deus ele não comete erro. Deus ele prometeu Isaac na vida de Abraão e na vida da esposa dele. Mas esta promessa vem do Senhor, e o que vem do Senhor, Deus ele pode fazer, modificar e refazer do jeito que ele quiser. Então a primeira revelação dada para mim e para você neste momento é que quando Deus ele realiza uma promessa na nossa vida, Deus ele pode muito bem modificar a promessa, e a gente não deve dizer absolutamente nada, e somente reconhecer que tudo vem do Senhor. Então, se por acaso Deus ele prometeu alguma promessa na sua vida e essa promessa ela foi modificada, fique com o teu coração em paz, porque Deus ele sabe o que está fazendo. Porque Deus ele sabia o que estava fazendo desde o princípio. Deus ele prometeu Isaac para Abraão e Deus ele quis matar Isaac, mas Deus ele sabia o que ele estava fazendo. E Abraão, por sua vez, não questionou. Abraão, por sua vez, não disse absolutamente nada. Então agora nós devemos aprender com quem? Com Abraão. Que Abraão não interrogou Deus. Que Abraão não falou, Senhor, o Senhor está errado de cometer essa atitude. Senhor, o Senhor me prometeu um filho, mas o Senhor quer que eu mate esse filho. Não. Abraão, ele simplesmente estava seguindo conforme Deus ele tinha mandado. E estava obedecendo a voz do Senhor. Aqui nessa palavra nós vemos algo muito interessante. Porque no primeiro versículo diz: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Eu e você temos que aprender uma coisa. Que quando Deus ele vier falar ao nosso coração, e quando Deus ele vier falar alguma coisa para nós, nós precisamos agir que nem Abraão e dizer: Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. Entenda que muitas das vezes Deus ele fala conosco e a gente acaba errando porque nós não respondemos de maneira certa. A vez de nós dizer eis-me aqui, às vezes a gente acaba colocando alguma interrogação. Às vezes a gente acaba respondendo Deus com uma outra pergunta. Respondendo Deus falando assim, quando Deus ele fala, olha meu servo, você pega e fala assim, Deus, o Senhor está me chamando, mas por quê? Nós temos que agir da mesma forma que Abraão, porque aqui está sendo bem claro que diz, Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Eu até gostaria de ler novamente esse versículo, e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Olha, quando Deus ele falar algo para você, você tem que responder, eis-me aqui. Quando Deus ele te chamar para a obra, você tem que dizer, eis-me aqui. Quando Deus ele te chamar para alguma coisa, você tem que responder que nem Abraão e dizer, eis-me aqui. Saiba que muitas das vezes Deus ele pode ter te chamado e você talvez não deve ter respondido, eis-me aqui. Ou talvez você não quis fazer aquilo que Deus ele tem te ordenado. Entenda aqui no primeiro versículo que Deus ele chama Abraão e Deus ele não está falando, Abraão, eu estou pedindo para você me ouvir. Não, aqui Deus ele chama e Abraão ele responde. Entenda que esse chamar de Deus é uma ordem. E quando Deus ele te chama para alguma coisa, você tem que entender que é uma ordem. Que é Deus que está mandando você fazer. Que é Deus que está mandando em você. E está dizendo para você que você precisa obedecer a Ele. Aqui Abraão não questionou. Aqui Abraão ele não
falou nada, nada que seja em desrespeito ao Senhor. Abraão, ele simplesmente disse: eis-me aqui. Então, quando Deus te chamar, você tem que falar: eis-me aqui. Quantas foram as vezes que Deus ele te chamou na obra e você tem corrido do que Deus ele tem te chamado? Quantas foram as vezes que até mesmo Deus ele te chamou para ganhar almas e você não tem dito: eis-me aqui? Quantas foram as vezes que Deus ele te chamou para orar e você não tem dito: eis-me aqui? Quantas foram as vezes que Deus ele te chamou para jejuar e você não tem dito: eis-me aqui? Quantas foram as vezes que Deus ele te chamou para adorar, para louvar e você não tem dito: eis-me aqui? Você tem corrido daquilo que Deus te chamado? Ei, varoa, ei varão, eis que Deus ele está dizendo para você aqui essa noite que você tem que responder da mesma forma que Abraão e dizer: eis-me aqui, sem questionar a Deus em nada, e sim obedecer. Porque aqui nesta palavra é uma palavra de obediência, porque Deus ele estava mandando em Abraão, falando: Abraão, entrega o seu único filho, e Abraão ele obedece. Aqui nesta palavra, o que nós observamos? Que Deus, depois que Abraão ele falou: eis-me aqui, Deus ele disse assim para Abraão, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei, eu te direi. Olha que interessante. Deus ele chamou Abraão, Abraão respondeu: eis-me aqui. Depois Deus ele já deu as outras normas para que Abraão viesse efetuar, dizendo que Abraão tinha que levar o seu filho, o seu único filho, Isaque, com ele, e ir até a terra de Moriá. E lá ofereceu o seu filho em holocausto sobre uma das montanhas que Deus ele ia ordenar para Abraão. Irmãos, aqui nesse momento é um momento muito sério. Neste momento é um momento que mexeria com muitas outras pessoas se fosse nos dias de hoje. Imagine Deus ele chegando para você, irmã que tem filho, ou Deus ele dizendo para você, varão, que está me ouvindo e que tem filho, e Deus ele dissesse assim: olha só, varoa, olha só, minha serva, me oferece o seu único filho em holocausto, leva ele até o monte e lá oferece ele em holocausto, mata o seu filho. Como você iria se sentir? Eu tenho certeza que você ia ficar muito abalada, e eu tenho certeza que você, varão, ia ficar muito abalado. Nos dias de hoje, de 100%, eu tenho certeza que 10% teria coragem. E os outros 90% não teriam coragem de tomar essa atitude. Eu tenho certeza que hoje em dia, se Deus ele pedisse algo do tipo para pessoas até mesmo da igreja, que seria no nosso caso, muitas pessoas iam negar, muitas pessoas iam desobedecer e muitas pessoas não iriam fazer a vontade de Deus. Aqui nesta palavra, Abraão ele faz a vontade de Deus. Ele pega o teu filho e ele leva, sem questionar nada, Deus. Então Deus ele está falando para você, então, através dessa palavra, que é tempo de você começar a fazer a vontade de Deus. Que é tempo de você começar a fazer aquilo que Deus ele mandou você fazer. Deus ele está dizendo para você: faça a minha vontade, varão. Faça a minha vontade, varoa. Não me questiona, somente obedece. Aqui, Abraão estava seguindo a vontade de Deus. Por isso que se por acaso você tem cometido algum erro, ou você tem agido que tenha sido uma falha perante Deus, é tempo de você começar a consertar os seus erros e começar a fazer a vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus, varão? É você começar a orar mais. Sabe qual que é a vontade de Deus, varão? É você começar a jejuar mais. Sabe qual que é a vontade de Deus, varão? É você começar a ler a Bíblia mais. Sabe qual que é a vontade de Deus, varão? É você começar a ganhar almas mais. Sabe qual que é a vontade de Deus, varão? É você subir no altar e deixar Deus te usar. Sabe qual que é a vontade de Deus, varoa? É você começar, Deus ele te usar na intercessão e começar a interceder pelas pessoas. Deus ele está nos trazendo uma correção agora, mas é uma correção para nos edificar. Porque muitas das vezes nós esquecemos de fazer a vontade de Deus para poder realizar as nossas próprias vontades. Abraão ele poderia muito bem realizar sua própria vontade,
Abraão, ele poderia muito bem não fazer a vontade de Deus e não levar o seu filho e fazer aquilo que lhe agradasse. E o que seria que iria lhe agradar? Era não matar Isaac. Era não pegar Isaac e levar Isaac até a terra de Moriá e fazer a sua própria vontade. Mas Abraão, ele retirou a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então você aprenda e você entenda de uma vez por todas que você serve um Deus. E esse Deus não é um Deus que você tem que questionar, e sim fazer a vontade dele. É somente isso. Faça a vontade de Deus e você pode se preparar que grandes bênçãos vai vir sobre a sua vida. Faça a vontade de Deus e pode se preparar que algo vai acontecer na tua casa. Faça a vontade de Deus e pode se preparar que algo vai acontecer na tua família. Faça a vontade de Deus e você vai ver uma obra linda acontecendo na tua história. Sabe o que Deus ele quer falar para você aqui essa noite, varão e varoa? Que você tem que fazer a vontade de Deus e se preparar para viver coisas sobrenaturais do Senhor. Olha, seguindo aqui nesta palavra, Deus ele fala que é para oferecer Isaac em holocausto. Holocausto, para você que não sabe, é sacrifício. O holocausto ele era feito para sacrificar animais queimados. O holocausto ele era feito para oferecer um sacrifício a Deus. É claro que quando nós vamos ler na palavra, nós vemos que em outros acontecimentos tem outras pessoas que não serviam a Deus e que estavam fazendo holocaustos para outros deuses. Mas existe uma diferença entre o holocausto feito para Deus e o holocausto feito para demônios. Aqui neste caso, Abraão estaria fazendo um holocausto para Deus, que iria agradar o coração de Deus. Só que se holocausto representa sacrifício, então Deus ele já tem algo para falar para você também. Você tem que entender e você tem que aprender que é tempo de nós começarmos a fazer um holocausto. Retirando a palavra holocausto, modificando para o quê? Sacrifício. Quantas foram as vezes que você tem se sacrificado pelo Senhor? Quantas foram as vezes que você tem feito um esforço e tem se esforçado para agradar a vontade do Senhor? Entenda que você tem que saber o que é sacrifício. Sacrifício para o Senhor é quando eu me esforço, é quando eu luto para poder fazer a vontade de Deus. É quando eu luto para poder agradar o coração de Deus e não agradar as minhas vontades. Aqui nesta palavra, Abraão ele estava se esforçando. Abraão ele estava fazendo um sacrifício. Abraão ele estava relutando dentro dele para poder fazer aquela vontade. Porque aqui nós não estamos falando em destruir, em entregar em holocausto um bem material. Aqui nós não estamos falando em, por exemplo, Abraão entrega uma casa em holocausto. Abraão entrega um carro em holocausto. Abraão entrega uma roupa em holocausto. Não, nós estamos falando em Abraão terá que entregar em holocausto o teu filho. Olha o tamanho do sacrifício que Abraão estava fazendo. Olha o tamanho do sacrifício que Abraão estava fazendo. Aprenda com Abraão. Eu e você temos que aprender com Abraão que nós fomos chamados para poder se esforçar para agradar o coração de Deus. Irmã, se você orava uma vez, você vai orar agora 10 vezes mais. Irmão, se você durante essa semana levantava 4 jejuns, você vai levantar mais. Irmã, se você ia na igreja em um culto, agora você vai começar a ir mais. Ô varão, se você lia a Bíblia uma vez por dia, agora você vai ler mais. Isso é se esforçar. Isso é fazer sacrifício para o Senhor. Continuando aqui nesta mensagem, o que aconteceu? Abraão, ele se levantou pela madrugada e Abraão ele acabou abordando ali um jumento. E ele tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão ele pegou e se levantou de madrugada. Abraão ele chamou Isaque. Abraão chamou alguns outros moços com ele. Abraão ele pegou aquilo que era necessário para o holocausto
Abraão, ele pegou a madeira, Abraão, ele pegou todos os artifícios que seria utilizado para poder aquele holocausto ser queimado. E aí o que aconteceu? Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Abraão, ele se levantou com as coisas, ele se levantou pela madrugada, pegou as coisas que eram utilizadas para poder fazer a queimadura do holocausto. Abraão, ele visualizou o local de longe. Abraão pediu para algum dos seus moços que ficassem. E Abraão, ele chamou a Isaque e foi somente com Isaque até o local. E aqui você observa uma coisa que Abraão, ele falou: e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão, ele disse para ali os moços que depois que ele tivesse adorado ao Senhor lá no local do holocausto, junto com Isaque, eles voltariam. Repara que Abraão está dizendo que estava indo adorar, só que na verdade Abraão, ele estava indo fazer um sacrifício. Na verdade, Abraão, ele estava indo matar Isaque, porém nem Isaque e nem os moços que estavam ali sabiam sobre isso. Eu fui meditar e fui estudar sobre essa mensagem, e Deus, através dessa mensagem, ele revelou que Abraão, ele não podia contar para ninguém. Abraão, ele não podia contar para Isaque o que ia acontecer. Abraão não podia contar para os moços o que ia acontecer. Abraão, ele não podia contar para absolutamente ninguém sobre o que ia acontecer com Isaque. Porque se Abraão, ele contasse para alguém que ele iria matar a Isaque, segundo a Bíblia, aconteceria que os egípcios não estariam mais ao lado de Abraão, e Abraão e sua família sofreriam grandes rejeições. Por que Abraão e sua família sofreriam grandes rejeições por todas as pessoas? Porque Deus, ele tinha promessas ainda para realizar na vida de Abraão. Mas para essas promessas serem realizadas na vida de Abraão, era necessário que Abraão entregasse Isaque sem contar para ninguém. Porque sendo assim, as pessoas nunca iriam saber o que aconteceu entre Abraão e Isaque. Essas pessoas nunca iriam saber. E aí que você tem que entender uma coisa: que outras pessoas seriam usadas por Deus para poder ajudar Abraão e para poder que outras promessas de Deus venham ser realizadas na vida de Abraão. É por isso que Abraão não podia contar para ninguém, porque ele ainda tinha promessas para se cumprir na sua vida e essas promessas viriam através de outras pessoas. Abraão, ele tinha que manter o segredo. Aí que vem aquela questão. Imagine como estava sendo difícil para Abraão ele manter segredo. Imagine como estava sendo difícil para Abraão ele não poder contar para ninguém o que ele ia fazer. Abraão não podia contar nem para a sua mulher. Abraão não podia contar nem para o seu irmão. Abraão não podia contar para nenhum dos seus servos. Abraão não podia contar para ninguém. Abraão, ele tinha que guardar aquele segredo com ele, aquele segredo duro de se guardar, aquele segredo duro de poder guardar dentro do coração. Imagine como estava o coração de Abraão. Imagine como Abraão se encontrava naquele momento. Creio eu que Abraão no seu coração estava desesperado. Creio eu que Abraão ele já estava com vontade, creio eu, de sair correndo. Porque é um segredo difícil de se guardar. Mas é aí que eu e você temos que aprender de uma vez por todas que tem coisas que Deus ele nos ordena fazer e tem coisas que Deus ele faz na nossa vida que nós não temos que contar para ninguém. Olha só, varão. Olha só, varoa, para de contar para todo mundo tudo o que tem acontecido na sua vida. Para de contar para todo mundo as coisas que Deus ele tem falado para você fazer e tem prometido para você. Sabe o que acontece muitas das vezes? Que a irmã ou irmão mal recebeu a bênção, mal tomou posse da vitória e já está compartilhando no Facebook, já está contando para todo mundo, o bairro inteiro já está sabendo. Sabe o que Deus ele quer falar com você aqui essa noite? Que é tempo de você guardar segredo, é tempo de você ficar em silêncio. Porque Abraão ele ficou em silêncio do começo ao fim da ocasião, dessa situação. Abraão não contou nem para sua esposa, que era íntima dele.
E por que você está contando para todo mundo? Eu sei que você está ouvindo esse áudio e está sendo duro de escutar, mas Deus ele quer que seja duro de escutar para que eu e você venhamos aprender que é tempo de nós guardarmos segredo. Na igreja tem gente que tem o dom de língua, mas tem umas pessoas que têm um dom de língua que tudo conta para todo mundo. A pessoa mal recebeu a casa, nem testemunhou na igreja, já contou para todo mundo. O varão mal ganhou aquele carro, nem recebeu, já contou para todo mundo. A irmã mal tomou posse daquela porta aberta e já contou para todo mundo. Todo mundo já está sabendo. Deus ele manda dizer para vocês que é tempo de parar. Para de contar para todo mundo. Guarda para você. Porque eu e você temos que sempre saber de uma coisa. Que o inimigo ele não consegue ler a sua mente, mas ele escuta o que você fala. Então se você ficar falando para todo mundo as coisas que você tem ganhado de Deus, o inimigo ele vai começar a agir com estratégia e vai começar a armar uma emboscada para poder tomar tudo aquilo que Deus ele te deu. E o erro não vai ser do demônio. O erro vai ser seu porque você estava contando para todo mundo e dando espaço para o mal agir. Agora eu também quero falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Batalha espiritual acontece muito no falar. Tem muitas pessoas passando por provas porque está contando tudo para todo mundo. Deus está dizendo que é para parar. E aí o que aconteceu aqui nessa palavra? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Olha que interessante. Na hora que Abraão ele tinha avistado de longe o lugar, Abraão ele deu para Isaque carregar os materiais para o holocausto, e mal Isaque sabia que ele estava carregando o material que seria utilizado para que a sua morte viesse a acontecer. Irmãos, eu quero agora nos colocar como Isaque. Às vezes, nós vamos passar por situações que a gente nem imagina. Às vezes, nós vamos passar por situações que eu e você nem esperávamos passar. Isaque nem imaginava que ele ia passar pelaquela situação. Isaque ele nem imaginava que ele ia viver aquilo. Isaque, inocente no teu coração, ele foi levando os materiais para o holocausto, sem saber que aquilo era para vir contra a sua vida. Agora você tira o nome do Isaque e você coloca o seu. Ô varão, ô varoa, você vai passar por situações que você menos espera, mas que tudo vai ser da vontade de Deus. Porque Isaque ele estava passando por aquelas situações, e aquelas situações era a vontade de Deus para que Isaque viesse passar. Então entenda de uma vez por todas que o que você vier passar é da vontade de Deus. Você está passando pela guerra, é da vontade de Deus. Você está passando pela luta, é da vontade de Deus. Você está passando por tribulação, é da vontade de Deus. Se você está passando pelo deserto, é a vontade de Deus. Mas você tem que aprender a entender de uma vez por todas que através da luta vem a vitória. Que através da luta vem a vitória. Ora calavassundaraia, ri calavassundaraia. Sabe o que Deus ele quer falar para mim, para você essa noite? Ele fala: ei varoa, ei varão, tá passando pela tempestade, é da minha vontade. Tá passando pela minha luta, é da minha vontade. Não é para questionar, não é dizer o porquê que você tá passando por isso, porque você tá vivendo essa situação. Simplesmente fica com o teu coração em paz e fica tranquilo, porque se vem da vontade de Deus, Deus sabe o que ele tá fazendo na tua vida. E isso que Deus ele tá fazendo você passar é apenas uma luta que virá uma vitória. Irmãos, continuando aqui nesta palavra, nós lemos no versículo 7 que diz: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha só que interessante. Olha só que coisa surpreendente. Isaque perguntou para Abraão aonde estava o cordeiro para o holocausto. Aonde estava o animal que seria sacrificado e queimado para o holocausto para o Senhor? Imagine a reação de Abraão na hora, e Abraão não poder responder que o que seria utilizado para o holocausto seria ele. Imagine como Abraão ele ficou naquele momento sem poder dizer nada. Abraão ele estava passando por uma grande prova.
Aqui no momento dessa pergunta foi o momento que Abraão ele estava sendo mais provado. Por que sendo mais provado? Porque o seu filho perguntou, o seu filho reparou que estava faltando o animal, que estava faltando o cordeiro. E Abraão ele tinha que dar uma resposta com sabedoria e com inteligência, para que ele não viesse revelar o segredo e que o que ele falasse, Isaac ele entendesse e não percebesse que se tratava dele. Você está vendo, varão? Você está vendo, varoa? Todos nós vamos passar por alguma prova. Todos nós vamos passar pela provação. Mas como nós já conhecemos essa palavra, nós já sabemos o que vai acontecer neste acontecimento, que no fim Isaac não vai morrer. A gente sabe que depois da prova vem vitória. A pessoa que sabe permanecer firme na prova vem vitória. Abraão ele estava sendo provado, mas Abraão ele permaneceu firme. Abraão ele permaneceu obediente. Abraão ele permaneceu com sabedoria, com inteligência, sempre esperto para que não viesse cometer o erro de revelar o segredo. Por isso que Deus ele manda eu te dizer através dessa palavra, que mesmo que você esteja passando pela aprovação é para você continuar obedecendo, mesmo que você esteja passando pela luta é para continuar obedecendo. Está sendo uma aprovação agora, varão, está sendo uma aprovação agora, varoa, não importa, continua obedecendo, diz o Senhor. Deus está dizendo para você, ô varoa, você está passando pela aprovação. Eu sei que você está passando pela aprovação, mas continua me obedecendo. Ô varão, está passando pela aprovação, não importa, continua me obedecendo. Continua me obedecendo aí, varão. E aí o que aconteceu? Abraão ele tinha que ter uma resposta inteligente, uma resposta sábia. E o que ele respondeu? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharão ambos juntos. Olha que interessante, ele disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharão ambos juntos. Abraão disse, Deus proverá. Deus proverá. Ele quis dizer, Deus ele sabe o que faz. Fique tranquilo que Deus ele vai prover. Fique tranquilo que algo vai acontecer lá. E foi o que aconteceu. Continuando aqui nessa mensagem, o que aconteceram? E eles foram até o lugar onde Deus ele tinha falado. Abraão ele edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para esmolar o seu filho. Olha, irmãos, que é algo interessante. Olha como Isaque ele agia de forma voluntária. Aqui não está dizendo que Isaac ele quis fugir. Aqui não está dizendo que Isaac queria correr. Aqui não está dizendo que Isaac ele ia sair correndo para não morrer. Isaac ele foi obedecendo o pai. Isaac ele foi obedecendo a Abraão. Abraão pega Isaac e coloca sobre o altar e Isaac ele não questiona. Isaac ele se deita. Olha a atitude de Isaac que você tem que aprender com Isaac agora. Aqui nessa palavra nós aprendemos com Abraão e com Isaac. Agora você tem que aprender com Isaac. Olha que interessante. Isaac, ele obedeceu a Abraão. Aqui nessa palavra o tempo todo falando de obediência. Abraão está obedecendo a Deus e Isaac obedecendo a Abraão. E Isaac não questionou, Isaac não disse nada. Isaac ele olhou para o pai dele, Abraão, e ele viu que Abraão sabia o que estava fazendo. E é a mesma forma que você tem que agir. Você não deve questionar nada e sempre saber que Deus ele sabe o que ele está fazendo. E aí o que aconteceu? Assim que Isaac ele estava deitado ali sobre o altar, Abraão ele toma o cutelo para esmolar o teu filho e olha o que acontece. Abraão ele estende o cutelo, Abraão estende aquele cutelo, aquela faca, aquela espada para poder imolar o seu filho e de repente o que acontece? O anjo do Senhor bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o seu moço e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negasses o teu filho, o teu único. Tá vendo como você tem que ser obediente até o final?
Tá vendo como você tem que fazer a vontade de Deus até o final? Porque Abraão, ele até o final ele foi. E na hora que ele estendeu a mão, Deus ele bradou do céu. Porque Deus ele viu que Abraão ele foi honesto, verdadeiro, e Abraão obedeceu a Deus até o último momento. Obedeça a Deus até o último momento. Eu e você temos que aprender que nós temos que ser fiéis a Deus até o último momento. Nós temos que fazer a vontade de Deus até o último momento. Até o último segundo você vai obedecer a Deus. E aí o anjo apareceu e falou a Abraão, e Abraão falou o quê? Eis-me aqui. Você está vendo que novamente Abraão falou, eis-me aqui. Então novamente, não importa quantas vezes você tenha que falar, quando Deus ele te chamar, você tem que dizer, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Pai, eis-me aqui, eu estou aqui, pode falar, Senhor, você quer falar comigo? Eis-me aqui, não questiona, obedece e diga, eis-me aqui. E Deus ele falou, você não negou, né Abraão, o seu único filho, o seu filho único. Isso, Deus, na hora que Deus ele falou isso para Abraão, Deus está querendo dizer, Abraão, você me surpreendeu. Então eu e você temos que aprender a surpreender o coração de Deus também. E aí o que aconteceu? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocaustos em lugar do seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negastes o teu filho, o teu único. Olha que interessante, olha que maravilhoso. Tá vendo como através da obediência vem a vitória? Abraão, ele obedeceu à voz do Senhor. Abraão fez conforme Deus ele tinha falado, e na hora que Abraão ele olha por detrás dele, o que ele vê? Ele vê lá o carneiro que seria utilizado para o holocausto. Tá vendo? Se você obedece à voz de Deus, depois Deus ele mostra para você a vitória. A vitória, qual que era a vitória de Abraão? Era que apareceu o carneiro, o cordeiro, e ele não precisava mais matar o seu filho. Obedeça a voz de Deus, varão e varoa, que você vai contemplar a vitória. Obedeça a voz de Deus e vai até o final, que você vai ver o agir do Senhor. Obedeça, faça o que Deus tem ordenado e você vai ver algo acontecer na tua vida. E Deus ele pegou e novamente Deus ele bradou do céu e ele falou: jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negastes o teu filho único. Deus ele fez um juramento. Deus ele ficou tão alegre porque Deus ele viu que Abraão não negou o seu filho. Deus ele estava falando pela segunda vez, reconhecendo a ação de Abraão. Entenda que Deus ele reconhece as suas ações. Deus ele sabe tudo o que você faz, e na hora certa Deus ele vai agir. E o que Deus ele falou? Ele falou que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em sua semente serão benditas todas as nações na terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: eis aqui também Milca, teu filho, e a Naor, teu irmão. Olha, irmãos, eu encerro esta palavra, eu encerro o último dia de palavra da campanha, falando essas últimas palavras de Deus. Depois de Abraão ele ter sido verdadeiro, depois de Abraão ele ter sido honesto, depois de Abraão ter obedecido e ter agido conforme a vontade de Deus, Deus ele abençoou poderosamente a vida de Abraão, Deus ele abençoou a geração de Abraão, e Deus ele pegou e falou assim: Abraão, a sua geração será como as estrelas. Quem é que pode contar as estrelas? Ninguém. Se Deus ele estava falando como as estrelas, é porque Deus ele estava dizendo: Abraão, as bênçãos na sua vida vai ser como as estrelas do céu, que vai ser tanta bênção que não vai poder se contar.
Varoa, ei varão, se você for fiel ao Senhor até o fim nessa batalha, Deus ele vai prometer também na sua vida, assim como as estrelas dos céus, que vai ser tantas bênçãos que você não vai poder contar. E aí, o que aconteceu? A geração de Abraão foi abençoada. Porque quando nós lemos no versículo de número 20, nós vemos que a geração de Abraão teve filho, que a geração de Abraão foi abençoada. Então eu e você entendermos uma coisa através dessa palavra, que se nós formos obedientes que nem Abraão, se nós guardarmos o segredo que nem Abraão, que nós agirmos conforme Abraão agiu, não somente nós, mas toda a nossa geração será abençoada. Então, eu encerro esta palavra por hoje. Eu agradeço pela oportunidade novamente. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Eu até fui um pouco mais de tempo, mas eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. E a conclusão dessa mensagem é isso. Obedeça, guarde segredo, seja fiel, não volte para trás. Reconheça que Deus provê as coisas. Reconheça que através da luta vem a vitória. Reconheça que quando você é provado, tem vitória para você. Mesmo passando pelo deserto, mesmo passando por desafios, mesmo passando por lutas, siga em frente, pois Deus ele tem bênção para a sua vida e para a sua geração. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. E para quem não me conhece, eu sou o pastor David e eu também sou aqui, ADM desse grupo. E agradeço novamente a Deus pela vida da irmã Edneide, a qual me convidou para poder estar trazendo essa palavra. E todas as vezes que me convidar e eu for chamado, eu estarei aqui, pronto, em prontidão, tanto para trazer uma palavra e tanto para fazer seja lá o que for, pelo Grupo Exército de Cristo e pela obra de Deus. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos os irmãos e eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Amém? Até uma outra hora e até uma próxima palavra em nome de Jesus. Amém.